Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, para trazer os palpites da rodada de número 21 do Campeonato Brasileiro, falando aí dos times do Nordeste. O Vitória vai enfrentar o Cuiabá no Barradão. O Bahia visita o Fluminense no Maracanã. E o Fortaleza visita o Cruzeiro lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, que não é estádio do Cruzeiro, né? O estádio do Cruzeiro é o Mineirão, só que o Cruzeiro tinha vendido aí o mando de campo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol do Nordeste você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Pessoal, criei um Instagram para estar falando lá de futebol. Me segue lá, vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mais uma rodada do Brasileirão e Pai Vicari tá aqui, ó, com os resultados dos jogos. Vitória e Cuiabá. O Vitória vai vencer o Cuiabá, 2-0. Vasco e Bragantino. Vasco da Gama volta a vencer no Brasileirão, 1-0. Criciúma e Atlético Mineiro. O Galo não se dá bem jogando lá na casa do Criciúma, vai dar empate, 1-1. Atlético Goianiense e Botafogo. O Atlético Goianiense vai brecar o time do Botafogo, 1-1. São Paulo e Flamengo. São Paulo vence no Morumbi, 2-1. Corinthians e Juventude. Vitória do Corinthians, 2-0. Fluminense e Bahia. Empate, hein? 2-2. Atlético Paranaense e Grêmio. O Atlético Paranaense vai vencer essa partida por 1-0. Internacional e Palmeiras. Não vai ter gol não, 0-0. Cruzeiro e Fortaleza. Vitória do Cruzeiro por 3-2. Palpitômetro da rodada do Brasileirão. Vamos lá. Vitória e Cuiabá. 2-2. Vasco e Bragantino. 2-1 Vasco. Atlético Goianiense e Botafogo. 2-1 Botafogo. Criciúma e Atlético Mineiro. 1-0 Atlético. São Paulo e Flamengo. 2-1 Flamengo. Atlético Paranaense e Grêmio. 1-0 Atlético Paranaense. Corinthians e Juventude. Corinthians e Juventude? 1-1. Fluminense e Bahia. 2-2. Internacional e Palmeiras. 1-0 Inter. Cruzeiro e Fortaleza. 1-1. Vitória e Cuiabá. Vitória e Cuiabá em Salvador. 2-1 Cuiabá. Vasco e Bragantino. Vasco e Bragantino, São Januário, hein? 1-1. Criciúma e Atlético Mineiro. Vai dar empate também. 2-2. Atlético Goianiense e Botafogo. O Botafogo, quando joga fora de casa, o Botafogo tem a melhor campanha como visitante, vai ganhar de novo. 3-0. São Paulo e Flamengo. São Paulo e Flamengo no Morumbi, hein? Baita jogo, hein? O São Paulo vai ganhar de 2-0. Corinthians e Juventude. Corinthians recebendo o Juventude, que fez uma vitória importante na Copa do Brasil contra o Fluminense. Eu acho que o Corinthians vai ganhar esse jogo, vai ganhar por 1-0. Fluminense e Bahia. Fluminense e Bahia, baita jogo, hein? Fluminense perdeu, jogou com um time alternativo contra o Juventude na Copa do Brasil, pensando já nesse jogo aí contra o Bahia. 2-2. Atlético Paranaense e Grêmio. Atlético Paranaense, 2-0. Internacional e Palmeiras. Internacional e Palmeiras. Pra essa luz aí não cair na minha cabeça, eu vou dizer empate. 1-1. Cruzeiro e Fortaleza. Cruzeiro e Fortaleza, 1-1. São Paulo contra o Flamengo. O Flamengo vai amargar uma derrota e o São Paulo vai mostrar a todos os outros times como se vence o Flamengo. 2-1 São Paulo. Juventude vai surpreender o Corinthians e vai ganhar de 1-0. Jogão Inter desesperado e vai ganhar do Palmeiras também. 2-0 Inter. Cruzeiro, jogo de 1-1. E o Botafogo, quando ele começa a ver o segundo turno, vai dar Atlético Goianiense. 2-1 Bahia. O Fluminense vai tomar gol nesse jogo, hein? Eu vou de Vascão. Vascão 2-0. Jogo difícil, mas eu vou de Atlético Paranaense também. Não vai dar pro Criciúma, não. 2-0 Galo. Ixi, aí jogo de desesperados, hein? Vitória vai ganhar. A sua mensagem pelo chat. Faça aí o programa com a gente. Vamos ao ar com os jogos da 21ª rodada e palpites já. Já? É lógico, aqui é assim. Já? Bora. Sem Bora. Vamos de uma vez.
Vitória e Cuiabá no Barradão. Cuiabá vai bem fora de casa. O Vitória deu uma reagida. Esse jogo vai empatar em 1-1. Quem é o segundo agora de novo? Sou eu? Você. Cuiabá 1-0. 1-1. Vitória ganha na marra, 1-0. Eu quase falei isso, mas vamos lá. Aí teremos Vasco e Bragantino em São Januário. E é o Vascão aí contra o time da Faquinha. Vai vencer por 2-1. Aliás, o Corinthians pega o Red Bull Bragantino 3 vezes em 10 dias. Verdade. Incrível isso, o que vem pela frente. O Vasco ganhará 1-0, gol de Felipe Coutinho. Qual são os seus? 2-1 pro Vasco. Gostei, hein? 2-1 Vasco. Boa. 1-1. Muito bem. Atlético Goianiense e Botafogo. Botafogo, um momento estranho, mas vai pegar o Atlético Goianiense, que é o último colocado, vai se recuperar. Se bem que Botafogo deve poupar a gente, hein? Deve, porque tem o Bahia no meio de semana em Salvador, né? Então vai ser 1-1. 2-1 Botafogo. Ah, vou ver se eu ganho sozinho. 1-0 Atlético Goianiense. Vou no empate. 0-0. Teremos Criciúma e Galo. O Galo também deve poupar. Não sei como é que eu milito nesse aspecto, Hulk mas... machucou, né? Hã? Hulk tá machucado. Machucado. Criciúma fez uma boa campanha. O foi fazer em Maceió, hein? Foi salvar o time que estava perdendo 2-0. Não foi ele que salvou e saiu machucado ainda. É grave a contusão dele, hein? É, panturrilha, sabe como é chato que é, demais panturrilha. Criciúma e Galo, pra mim, vai ser 1-1 também. 1-0 Criciúma. Eu errei. Não era você, mas tudo bem. Ah, não, era você sim. Desculpa. 2-1 Galo. 2-1 Criciúma. Buenas, agora eu quero ver São Paulo e Flamengo no Morumbi. Quero ver. 1-1. Gostei, hein? Jogo histórico de Lucas. São Paulo 2, Flamengo 1. Que é isso? Jogando muito, Lucas. Pode anotar aí. 1-0 São Paulo. Depois que ele falou isso aí, o Lucas fez a partida que fez contra o Goiás. Animado. Acho que dá empate também, 1-1. Tô com você. Aí teremos Fluminense e Bahia. O Fluminense perdeu ontem na Copa do Brasil. Pega o Bahia encalacrado. Falou que o Bahia estava com as perninhas pra cima, descansando enquanto eles estavam jogando lá em Caxias. Perninhas pra cima. Quem falou? Mas ele poupou o time lá. Alguns, né? Sim. Mas o Fluminense vai no gogó, hein? 1-0 Fluminense. 2-1 pro Bahia. Ô, louco. 1-0 Fluminense. Você tem que ir bem, hein, cara? Quem? No bolão, hein? Por quê? Porque eu tô colando você pra escapar do Arnaldo. Vai empatar, 1-1. Corinthians e Juventude. Velho e bom protocolar. Eu Corinthians quero ver. 1-0. Eu quero ver. 1-0 aí hoje também. Apertadinho, mas 1-0. Ah, cara. O Coringão tá em outra vibe, né? 2-1 Corinthians. 2-0 Corinthians. Atlético Paranaense e Grêmio. Jogo duro, hein, meu? Na Arena da Baixada, Grêmio deve poupar. Então o Furacão ganha 1-0. Eu vou de 2-1 pro Furacão. Se bem que o Furacão talvez poupe também. Bom, tu ganhou o primeiro jogo, né? Abriu 2-0, né? 1-1. Não, o Grêmio sim deve poupar. O Renato já falou, gramado sintético. Então vai dar 2-1 pro Furacão, é isso aí. E aí, ó, jogo da volta do Palmeiras depois da cacetada que tomou do Flamengo. Internacional e Palmeiras. O Inter não ganha 300 jogos aí, que a gente falou. Palmeiras vai vender caro e vai ser 1-1. Inter descansou a semana inteira, freguesia histórica, Inter 2-0. Nossa, aí é crise, hein, meu? 0-2 pra nós. Ô, louco. Ih. Ninguém deu empate? O time não deu empate, né? 1-0 Internacional. E aí um jogaço, hein? Ó, esse tem São Paulo e Flamengo, que é muito legal. São Paulo e Flamengo, que é muito legal, mas Cruzeiro e Fortaleza é um jogaço. Segunda-feira, fechando. Esse é jogo, hein, cara? Jogaço fechando a rodada. Ainda ficou em Cariacica, é isso, né? Ficou em Cariacica. O Cruzeiro Andrade e Cariacica. Tentando mudar, rasgar contrato. Isso pesa, viu, cara? Cara, esse jogo é jogaço. Eu acho que o Cruzeiro vai ganhar, 2-1. Cruzeiro 2,
Fortaleza 0. 1-1. Mando dilui um pouco, sendo assim, mas o Cruzeiro ganha de 1-0. Então tá aí, palpites dados, a sorte está lançada. Segunda-feira mostramos a minha liderança absoluta e o restante, o pessoal aí que está disputando as outras posições do bolão aqui do G4. Bom, vamos colocar no ar de novo aí. Bom, ontem teve uma invasão, né? Uma tentativa de invasão. Um duelo entre dois times que, olha, estão na zona do rebaixamento, estão no perigo. Vitória recebe o Cuiabá no Barradão. Na tela, a gente traz o raio-x dos dois times. Então, Vitória 17º, Cuiabá 18º. 18 pontos do Vitória, né? 20 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. 22 gols pró, mas aí o problema é a defesa. 32 gols sofridos, é gol pra burro que o Leão acabou sofrendo, tanto que é a pior defesa do campeonato. O artilheiro é o William Oliveira. E do lado do Cuiabá, 17 pontos, o 18º do Brasileiro. 18 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. 19 gols pró, um ataque que pouco produz, uma defesa até um pouco mais sólida do que a do rival, mas não vive um bom momento. Vem de 2 derrotas seguidas. Seu grande nome do ataque é o Isidro Pita, com 6 gols. É um Vitória que desde o início está flertando com o rebaixamento, desde o início do campeonato. Léo Condé não conseguiu ajustar, o Thiago Carpini até deu umas certas melhoras, mas o time também não mostra uma melhora evidente. E um Cuiabá que a gente elogiava até pouco tempo, né, Léo? Com o Petit fazendo uma boa sequência e, de repente, não consegue manter o mesmo desempenho, né? O que dá pra gente esperar esse duelo de 2 equipes desesperadas que a gente vai ter nessa rodada? Do lado do Vitória, não tem o Lucas Esteves, lateral esquerdo considerado titular, nem o William Lepo. São 2 caras que compõem geralmente o time titular da equipe do Carpini. Então serão desfalques sentidos para este duelo especificamente contra o Cuiabá. Tem o Jean Mota de volta, uma peça que pode ser utilizada, se não no time inicial, para segundo tempo do jogo. Do outro lado, um Cuiabá que terá o Derek de volta, e aí a dúvida é se ele volta no lugar do Jonathan Canfu ou não. E aí são jogadores bem diferentes. O Derek é mais um cara de aproximação, um cara mais pesado, enquanto você tem o Jonathan Canfu, que é um cara de velocidade mesmo. Então, são características totalmente diferentes. Veremos a proposta do Petit, qual será para este duelo no Barradão. E é preciso levar em consideração o campo que a partida será disputada, né? O Barradão tem um gramado um pouco mais alto, o jogo é um pouco mais lento. Então, acho que o Petit vai levar tudo isso em consideração na hora de armar o seu 11 inicial para este duelo com o Vitória. Vamos ver, então, porque é um duelo interessante, porque também chama atenção para Fluminense, Corinthians e Grêmio, outras equipes que também estão flertando com o rebaixamento. Aliás, né, falando em Fluminense, ontem, em entrevista coletiva após Juventude e Fluminense na Copa do Brasil, o Mano Menezes criticou o calendário do futebol brasileiro e citou o confronto contra o Bahia neste domingo. O zagueiro Canu, do tricolor baiano, respondeu ao treinador em entrevista hoje. Vamos então ouvir os 2 lados dessa discussão. Por esse calendário e pelo fato de ter 2 dias a menos de recuperação em relação ao Bahia, que jogou na terça-feira, 2 dias lá com a perninha para cima esperando para jogar contra a gente no domingo, que é inadmissível o calendário fazer isso, uma programação de jogos fazer isso, 2 dias de diferença para um adversário direto, numa semana, a gente não tinha outra opção, a gente tinha que tirar jogadores e correr o risco até que a gente correu. Então, acho que o calendário é ruim para todos, o Cuiabá também reclamou, o Inter também, então acho que é ruim para todos, talvez cabe mais da organização de cima do que dos clubes. O que a gente tem que fazer é se cuidar, como eu falo em todas as entrevistas, e estar preparado para os jogos, porque se o que acontecer depois pode ser como desculpa e a gente não quer isso. Então a gente quer trabalhar, a gente quer estar preparado para os jogos, independente do calendário. Léo, essa questão de calendário sempre vai ter reclamação, só que, enfim, na hora lá dos dirigentes, todo mundo assina e todo mundo concorda. De certa maneira, o Mano tá certo em querer questionar isso, até porque pode ser uma chance real do Fluminense, vencendo um rival muito forte que está na parte alta da tabela, sair do Z4. Não, é uma questão para a gente levar em consideração no nosso calendário, Ivan. A reclamação do Mano faz sentido. Para mim, ele tem razão. Deveríamos ter o mesmo tempo de recuperação de um jogo para o outro para todos os times. Concordo. Mas é difícil também colocar, pela quantidade de jogos que nós temos, todos os times em igualdade de força, em igualdade de condições físicas para cada duelo. E aí
é preciso levar em consideração que a gente não está falando de um time que vai ter pelo menos 72 horas para se arrumar de um jogo para o outro, sempre. Às vezes esse tempo é um pouco menor, jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Se fosse semana cheia, na semana anterior um time jogou no sábado, o time jogou no domingo, e o confronto da semana seguinte é na sexta ou no sábado. Aí tudo bem, todo mundo teve o tempo de recuperação. Por mais que um time tenha tido um dia a mais ou um dia a menos, você conseguiu recuperar o seu time e treiná-lo da melhor maneira possível, com um dia a mais ou a menos. Nesse caso, um dia a mais ou a menos faz total diferença e a gente pode ter sim uma diferença nítida física no campo entre Bahia e Fluminense. Pensando até que o Fluminense teve aquela viagem dura para Caxias que o Mano até criticou e o jogo já de volta na próxima semana da Copa do Brasil. O Bahia também tem, só que nesse momento um cardápio de jogadores ou uma seleção de jogadores melhor em relação à seleção de jogadores da equipe do Fluminense. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre os palpites para essa rodada de número 21 e também um debate aí sobre todos os times da Série A. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol. E me segue lá no Instagram, pessoal. Link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado.